A paz do Senhor. A paz. Olá. É muito bom, é sempre uma honra poder estar aqui. Quero agradecer a todos por estarem aqui, por nós estarmos aqui na vossa presença. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por nos permitir também estar aqui. Hoje nós vamos trazer um tema que está ligado à alma. Nós sabemos que todo ser humano tem corpo, alma e espírito. Então nós vamos falar sobre a quem é que pertence a sua alma. Então estaremos aqui, estarei eu e Mon Amour, vamos abordar sobre este tema e esperando que possamos trazer uma palavra que possa transformar as vossas vidas, não é? Que possa contribuir para que nós nos tornemos pessoas melhores, não é? Então nós aqui queremos falar sobre o destino que a nossa alma tem, não é? Porque nós sabemos que como seres humanos nós temos caminhos que seguimos durante a vida e que podem levar ou à morte ou à vida eterna. Então isto tudo depende de como a nossa alma tem sido influenciada ou pela nossa carne ou pelo nosso espírito. Então eu vou começar por trazer aqui uma palavra do que diz a Bíblia sobre a salvação. A palavra diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Amém. Então, amor, o que se pode dizer sobre esta salvação que Jesus veio para que tivéssemos a vida eterna? Como é que se explica isto? Uau! Não tem como falar deste sacrifício de Jesus sem falar do amor de Deus, porque Aleluia. Esta é a demonstração do amor de Deus para com a humanidade. Amém. E Deus, por causa do pecado original, na verdade, de Adão e Eva, houve um rompimento na maneira como Deus tinha planeado que o homem fosse se comunicar com ele. No início, Adão tinha a oportunidade de estar diante de Deus. Ao pôr do sol, ele podia ouvir a voz de Deus. Deus chegava no jardim, procurava por Adão. Ele sabia, havia de haver um encontro entre eles. Mas, quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, esta oportunidade do homem estar diante de Deus foi rompida. E isto fez com que Deus ficasse distante do homem. E depois vimos a seguir a destruição do mundo com a arca de Noé, que Noé foi o único que Deus conservou, porque era o único justo. Então Deus viu que a humanidade pecava, mas também que havia homens justos, que havia homens que amavam a Ele. Amém. E como forma de Deus manter esta ligação é que onde Ele sacrifica o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Aleluia. Então significa que com este sacrifício de Jesus Cristo nós podemos estar com Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos ouvir a voz dele, presenciar através do Espírito Santo de Deus. Amém. Então, quem não crê no sacrifício de Jesus Cristo não tem como não perecer. A palavra diz que aquele que crê em Jesus não irá perecer. Amém. Então significa que aquele que crê em Jesus, aquele que anda nos caminhos de Jesus, aquele que obedece aquilo que são os caminhos de Jesus Cristo, aquilo que Ele veio nos ensinar, esse não vai perecer, esse não vai ter a morte, a segunda morte, né? A morte espiritual. Então é preciso fazer valer este sacrifício, crendo em Jesus, aceitando os caminhos de Jesus, seguindo os caminhos de Jesus Cristo. Amém. Então, se nós falamos de crença, é importante que aqui se saiba que hoje em dia a sociedade também está distribuída desta forma. Não é? Nós notamos que existem vários tipos de pessoas, cada um tem a sua crença. Não é? E por estas palavras que acabou de deixar, Mon Amour, ficamos a saber que é fundamental que a pessoa creia em Jesus Cristo. Mas nós temos visto que
existem tipos de pessoas diferentes. Existem três tipos, na verdade, que eu tenho visto. Existe aquele tipo de pessoa que não crê em Jesus Cristo, que muitas vezes chama de incrédulo. E existe um outro tipo de pessoa que diz crer em Jesus Cristo, mas que vive segundo as obras da carne. E existe um terceiro tipo de pessoa, que é aquela que crê em Jesus Cristo e que vive segundo o Espírito Santo, segundo os frutos do Espírito Santo. Então, se nós formos a ver, aqueles que são incrédulos, aqueles que não creem em Jesus Cristo, às vezes até são pessoas que têm boas obras. São pessoas que amam o próximo, são pessoas que não roubam, são pessoas que não se iram. Quer dizer, eles cumprem a lei de Deus, simplesmente não creem em Jesus Cristo. Mas eles até têm boas obras, praticam obras que não ferem a lei de Deus. Ou seja, podem ser pessoas que amam o próximo, respeitam os seus pais. Só que fora disto, eles não creem neste sacrifício de Jesus Cristo. Eles não creem em Jesus Cristo. Este é um grupo que muita gente tende a seguir, não é? Dizem, eu não creio no que Jesus fez, mas eu nunca roubei, nunca matei. Eu não faço mal a ninguém, sou uma pessoa honesta. Mas essa coisa de Jesus eu não creio, isso eu não acredito. Esse sacrifício é uma história que alguém inventou. Então estes são os incrédulos. A Bíblia diz que ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto Jesus é que disse, não é? Então, se a pessoa não aceita Jesus Cristo, a pessoa praticamente não vê a sua porta aberta. Ainda que tenha tido boas obras, não é? A pessoa não vê a sua porta aberta, pois o caminho para chegar a Deus é Jesus Cristo. Então, este caminho é dos incrédulos. É uma tendência atual, não é? Contemporânea, principalmente para as pessoas que seguem o caminho da ciência. Então, neste caso, é importante que saibamos que o fundamental é seguir os caminhos de Jesus Cristo, pois este é o caminho para Deus. É preciso recordar também em Hebreus 11:16, que diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que buscam conhecê-lo melhor. Então, é preciso que nós reconheçamos quem é o autor das nossas obras. Tudo que nós fazemos, ainda que esta pessoa faça tudo de bom, é preciso que ele reconheça que quem o fez foi Deus. Então, este reconhecimento é fundamental, porque é isto que agrada a Deus. E agora, existe aquele segundo grupo que diz crer em Jesus, mas que vive segundo as obras da carne. Então, é importante recordar o que são as obras da carne, não é? Em Gálatas 5:19-21, diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, hoje em dia, se formos a ver, muita gente diz que crê em Jesus. Dizem, eu sou cristão. Mas se nós formos a ver, as suas obras são mais viradas para isso que acabamos de referir. Há pessoas que estão nas bebedeiras, há pessoas que cometem idolatria, porque há pessoas que são fixadas em dinheiro, amam dinheiro de tal forma que são capazes de tudo por dinheiro, mas dizem que são cristãos, dizem que amam Jesus Cristo e creem no sacrifício dele. Há pessoas que cometem furto. Existem vários tipos de pecado. Então é aqui onde nós vemos a diferença entre aquele que é pecador e aquele que peca. Pecador, muitas vezes consideramos aquele que vive para o pecado. Mas existe aquele que peca, que é o justificado por Jesus Cristo. Ele peca, mas arrepende-se. Então ele acaba sempre se lavando. O limpo não é aquele que não se suja. O limpo é aquele que se lava sempre que se suja. Então, de certa forma, este tipo de pessoa, não é, que vive segundo as obras da carne, muitas vezes não chegam a arrepender-se do que fazem. Eles acreditam, dizem acreditar em Jesus, mas não seguem o que Jesus Cristo disse. Seguem as coisas que o mundo vai oferecendo, seguem as obras da carne e não se arrependem destas obras. Quer dizer, seguem aquele caminho que não é o caminho do limpo.
seguem o caminho do sujo e lá ficam. Amém. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Então nós vamos ver, por mais que esta pessoa declare que segue Jesus Cristo, declare que tem fé, mas sem obras, esta fé é vazia. Eles vivem para a carne, vivem para as coisas da carne. Quer dizer, a sua fé não tem a sua essência. É uma fé sem essência. A pessoa só diz sentir, mas depois não demonstra. E isto acaba sendo um grupo que vai contaminando o maior número de pessoas, porque muitos creem que o fato de aceitar Jesus Cristo já se consideram pessoas de fé. Mas a fé é também seguir os caminhos de Jesus Cristo. Amém. É preciso seguir aqueles passos que ele teve. Estes passos é que nos permitem nós termos uma fé com obras. Uma pessoa que ama o próximo, uma pessoa que se preocupa com o próximo, uma pessoa que quando comete um pecado, logo a seguir arrepende-se e volta para os caminhos de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora, existe aquele terceiro grupo que crê em Jesus Cristo e é guiado pelo Espírito Santo. Este tipo de pessoa é o verdadeiro crente, que é aquele que vive pela fé. Então ele crê no sacrifício de Jesus, crê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e segue os caminhos de Jesus Cristo. Ele vive segundo os frutos do Espírito. Estas pessoas, apesar de cometerem pecado, sempre o Espírito Santo acaba lhe tocando e a pessoa sente que eu não estou nos caminhos certos e logo volta para o caminho certo. Então, se nós formos a ver, esta pessoa vive pelos frutos do Espírito. Então, é importante recordar quais são os frutos do Espírito. Em Gálatas 5, 22, mas os frutos do Espírito, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, estes são os frutos do Espírito. Então, o verdadeiro crente anda nestes caminhos. Ele segue os frutos do Espírito. Isto que é o ideal. Este que é o caminho que se pretende que todo cristão siga. Agora, mon amour, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, se nós vivermos mais para as obras da carne, se vivermos para o pecado, o salário disto tudo é a morte. Então, como é que se pode explicar? Como é que a alma é tratada no meio disto tudo? Sabendo que nós temos corpo, alma e espírito. Então, é importante explicar nestes três tipos de pessoa que nós vimos. Tanto aquela que não crê, como aquela que diz crer, mas vive segundo as obras da carne, como aquela que crê e vive segundo os frutos do Espírito. Como é que se manifestam estes três elementos, o corpo, a alma e o espírito? O que é que pode fazer? Para onde é que esta alma pode ir de acordo com o que a pessoa for a fazer? Talvez podíamos explicar. Amém. A Bíblia nos mostra em 1 de Tessalonicenses 5:23 que o nosso bom Deus nos ajuda a conservar o nosso espírito, alma e corpo para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Significa que nós estamos num processo, quando nós aceitamos Jesus e não morremos ali na hora, né? Estamos num processo em que nós temos que conservar. Nós temos que nos conservar. E esta conservação passa por nós vivermos na santidade. Sim. Então, nós temos que perceber que nós somos de espírito, alma e corpo. O espírito vem de Deus, né? É o espírito de vida, vem de Deus. A carne, é isso que nós estamos a ver aqui, que é o físico, né? A nossa estrutura. E temos a alma. A alma tem a ver com as nossas emoções, tem a ver com o nosso intelecto, o que nós pensamos, aquilo que nós buscamos, o que sentimos é isso, na verdade, o que sentimos. Então, a nossa alma, ela é atraída. Vamos supor que o espírito tem um ímã, a carne tem um ímã, tá assim. E a alma está aqui no meio. Se eu vivo segundo as obras da carne, se eu busco a vida de prostituição, se eu amo estar a beber, eu amo roubar, eu amo fofocar,
Eu amo fornicação. Aquelas obras que nós já vimos aqui, que são da carne, a minha alma que está aqui no meio será atraída. Para quê? Amém. Ela é atraída. Ela não tem posição própria. Ela é atraída para o lado que está a ser alimentado. E nesse caso é a nossa carne que quer ser alimentada. Então a alma é atraída para este lugar. A Bíblia nos mostra em Gálatas 5:19 que contra estas obras da carne há morte. Amém. Significa que a minha alma vai para a morte. A minha alma vai conquistar o lugar que é o inferno por causa destas obras. Então é a morte espiritual. É a morte espiritual. Amém. O espírito fica aqui sozinho e volta para Deus, porque o espírito é de Deus. Amém. Agora, quando a minha alma está aqui no meio e eu sou direcionada pelas obras do espírito, que são paz, bondade, temperança, amor ao próximo, oração, jejuar, buscar as coisas de Deus, palavra de Deus. Amém. A minha alma, esta aqui, é atraída pelo Espírito e ela vai se colar ao Espírito. E no dia que eu perco a vida, a minha alma vai para o reino de Deus. Porque a Bíblia diz que não há morte contra as obras do Espírito. Então, é a vida eterna. Então, nós temos que pensar bem. Eu ia fazer uma pergunta agora. Para onde é que a sua alma iria agora, neste momento? O que você tem alimentado? Você tem alimentado o seu espírito ou você tem alimentado a sua carne? O que se passa na tua cabeça agora, neste momento? O que está a acontecer agora? Você está pensando em se prostituir para ter dinheiro? Você está a pensar em fofocar? Você está a pensar em puxar a perna de um colega? Você está a pensar em se beneficiar de alguma coisa e deixar o outro prejudicado? Se você vive desta maneira, significa que a sua alma vai ser atraída. Amém. E se nós perdemos a vida no momento em que a nossa alma foi atraída para um lugar onde Deus não quer que a gente esteja, nós vamos ter essa condenação. Amém. Amém. Sim, Então, neste caso, é importante também realçar que nós, por termos uma alma, não é que é, como se diz, é interesseira, é mais atraída por um dos lados, por um ou por outro lado. Tudo depende do lado que está mais alimentado. Depende do lado que está mais alimentado, depende do lado que as tuas convicções, aquilo que você defende que não, essa coisa de Jesus não existe, essa coisa de Deus é para deixar-me lá chilar, a vida é uma só, eu tenho que beber, eu tenho que ter muitas babies, eu tenho que ter muitos homens, muitos pitos, eu preciso de viver, eu vou andar com um homem casado, eu vou ter uma pita, minha mulher não me basta. Significa que a tua alma vai ser conectada com as obras da carne. E as obras da carne não são as obras que nos levam para a vida eterna. Os frutos do Espírito é que nos levam para a vida eterna. Porque tem uma natureza de santidade. E nós, para estarmos diante de Deus, temos que viver nessa natureza aqui na terra. Fazer o esforço. Eu quero salientar que aqui não é uma questão automática. Não. É uma questão de escolha. Não é uma coisa fácil. É uma coisa que você tem que amar. Fazer as coisas de Deus. E Deus já de ver o sacrifício do seu coração. Como estava a dizer aqui o meu namoro. Não significa que aquele que se converteu, aquele que decidiu andar nas obras do Espírito, não vai em algum momento se sujar. Vai em algum momento se sujar. Porque nós estamos aqui na terra. Mas o mais importante é a pessoa se arrepender e sair do caminho errado e voltar para o caminho certo. Amém. Este é que é o nosso trabalho diário, nos alimentarmos da palavra para permanecer na vida de santidade e herdarmos o reino de Deus.
Então a tentação há de vir. Aquela pita bonita de vir, aquele homem bonito há de vir. Aquela tua amiga vai ligar para fofocar, há de vir a tentação. Mas porque você sabe que tem que conservar o seu espírito, alma e corpo para a vinda de Jesus Cristo ou para a vida eterna, você vai andar no caminho da santidade, você vai fugir dessas coisas e permanecer no caminho certo. Amém. Sim, isto trouxe-me também em mente o que Jesus disse quando esteve no deserto, quando apareceu Satanás para lhe tentar. Ele estava em jejum e Satanás disse para que ele transformasse a pedra em pão. E ele disse que não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Então, isto para dizer que o nosso lado espiritual é alimentado pela palavra de Deus. Então, e eu tenho notado atualmente, outro dia eu estava no Facebook e eu falava com um amigo que ele dizia que ultimamente a palavra tem estado desajustada. A palavra de Deus hoje em dia já não procede com a realidade atual. E ele dizia que esta palavra devia ser revista. Tem que se fazer uma revisão porque o mundo mudou. Então a palavra tem que perseguir o mundo. E eu disse a ele que não. O que acontece é que a palavra não mudou. O mundo mudou. Então o mundo tem que ser revisto para se ajustar à palavra de Deus, para que esta palavra não se perca. Porque uma das artimanhas do mundo é fazer com que esta palavra se perca, para que as pessoas já não tenham o seu alimento espiritual. Porque se perde esta palavra de Deus que Ele deixou revelada na Bíblia Sagrada, as pessoas já não terão um alimento espiritual. E quando o lado espiritual não está alimentado, a nossa alma tenderá a ir para o lado mais alimentado. O mundo que nos oferece é alimento para a carne. Satanás consegue influenciar o ser humano através da carne. Ele é que estimula os nossos desejos. Se a pessoa começa a pensar em bebedeira, ele é que diz sim, vai beber. Ele começa a dar-nos coisas mais quentes, coisas fortes que nos atraem. E nós vamos alimentando a carne. E à medida que nós alimentamos a carne, a nossa alma tende a ser atraída por ela. E nós tendemos a ter esta morte espiritual, porque nós não beberemos a palavra. Então existe esta pressão contemporânea para que a palavra de Deus seja esquecida, para que ela seja reajustada. Por isso é que há pessoas que fazem muitos arranjos. Existem arranjos já feitos para temas como aborto, como a sexualidade. Já fez uns arranjos a palavra para que a palavra não seja aquela que foi dita por Deus. Então o nosso espírito pouco alimentado, mais almas irão se perder. Então esta é a realidade que eu tenho visto. Por isso é que nós decidimos fazer este vídeo, no qual dizemos à pessoa: onde é que está a tua alma? Para onde é que direcionas mais a tua alma? É importante que nós tenhamos sempre o alimento. Não só do pão vive o homem. Nós não devemos só alimentar a carne. Acima de tudo, devemos alimentar o nosso espírito através da palavra de Deus. Porque esta palavra é que nos garante a vida eterna. A palavra de Deus é vida, é poder. Amém. A palavra de Deus é a natureza de Deus. Amém. Quando nós nos convertemos, o nosso espírito é conectado com o espírito do Criador. Amém. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, com o Espírito que está em mim, ele se conecta. Então, esse Espírito vai nos capacitar a entrar na natureza de Deus. Mas para isso, nós precisamos decidir seguir as obras do Espírito. Os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito estão na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é a natureza de Deus. É como Deus quer que a gente se comporte. Está aqui. Então, você ainda tem tempo de mudar. Amém. Você ainda vai a tempo de mudar. Você ainda vai a tempo de trocar a frequência. A frequência, a antena, para onde você virou a antena. Se você chegar à conclusão que a tua vida está a ser direcionada pelas obras da carne, mude de decisão. Tome a decisão de ser direcionada pelos frutos do Espírito Santo. Amém. Não adianta só aceitar Jesus, mas é preciso andar nos caminhos dele. Amém. Isso é que vai provar a fé que você tem nele e naquilo que ele defende, naquilo que Deus diz que é a verdade, aquilo que diz que o homem deve ser.
Então é essa fé que você deve ter na palavra do Senhor. Amém. E aceitar ser transformado pela palavra de Deus. Então devemos ser praticantes da palavra de Deus. Nós temos que ter prazer em praticar a paz, em praticar o amor, em praticar a bondade. Nós temos que ter prazer em praticar os frutos do Espírito Santo, para que a natureza de Deus esteja dentro de nós e, como consequência, herdar o reino de Deus. Aleluia. Amém. E, acima de tudo, quero lembrar a todos que esta palavra vincula-nos a todos, porque nós somos criação de Deus. Então, a sua lei, que é a sua palavra, vai se aplicar na vida de todos nós. Quer queiramos, quer não, ela sempre se aplica, porque nós somos sua criação. Então, quero agradecer a todos por estarem aqui, por nos acompanharem. Esperamos que esta palavra possa contribuir para as vossas vidas, para a vossa restauração espiritual. Em nome de Jesus. Amém.